Thiago Vicente. Nós estamos aqui no Instagram do Mensagem Diária e nós queremos trazer uma palavra de Deus todos os dias para você. Nós estamos nas mídias sociais, estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Facebook, temos um site também e estamos aqui no Instagram. E eu gostaria de falar nesses dias com você sobre a crise, sobre como vencer a crise, como que nós podemos superar a crise. Por isso eu quero convidar você a estar comigo nesses dias. De repente você não consegue acessar aqui logo às 8 horas da manhã, mas eu depois disponibilizo também esse vídeo no YouTube. Sabemos que esse vídeo fica disponível aqui no Instagram, acho que por 24 horas, mas depois a gente consegue disponibilizar para você também no YouTube. Então quero falar com você sobre vencendo a crise, passos para dar a volta por cima. Mas antes de mais nada, eu gostaria de orar com você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por todas as coisas. E agora, Senhor, nós pedimos nessa manhã o Teu Espírito, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua presença, o Teu poder, para que nós possamos, ó Pai, compreender as coisas do Teu reino, para que nos ajude a vencer toda a situação que nós estamos passando de dificuldade. Assim o Senhor esteja conosco e nos abençoe, no nome de Jesus. Então, eu gostaria de falar com vocês nesses dias sobre nós vencermos a crise, passos para dar a volta por cima. E nesse dia primeiro, o título da mensagem é A Casa Caiu. Gostaria de ler com você o texto de Mateus 7, 24 a 27, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Bem, eu quero falar com você sobre a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa nos orientar a superar tudo isso que nós estamos passando. De alguma forma, todos nós somos atingidos pelo que está passando. E eu gostaria de falar nessa primeira mensagem sobre a crise, sobre o conceito de crise. Mas antes de mais nada, eu quero perguntar se você está ouvindo, se o áudio está bom. Se está bom para você, por favor, manda uma mensagem aqui para a gente poder ir melhorando aqui a nossa transmissão, tá bom? Bem, mas falando sobre crise, quando a gente fala sobre crise, a gente tem que entender primeiro que nós temos um mundo hoje globalizado. Um mundo que os países, as nações, são interdependentes. Não dá para você se isolar e falar, vou ficar bem e o resto do mundo, desculpe a expressão, que se lasque. Não, todos os países estão interligados uns com os outros. Estava conversando com um irmão da igreja que trabalha no setor rural e ele vende máquinas rurais. E eu falei para ele, mas o setor não foi atingido, pelo contrário, está crescendo. Mas ele me disse, mas nós não estamos recebendo as peças, componentes necessários para montar as novas máquinas e a gente não consegue vender. Logo a minha empresa é afetada. Então a gente vê como esse exemplo
todo mundo está interligado. E, e que essa crise, muitas das vezes um estado, uma nação, um local pode passar por uma crise por causa de problemas naturais, como furacões, tufões, tornados, terremotos, deslizamentos, tsunamis, secas, enchentes, fome, tudo isso a gente já estava acostumado, né? Também um problema econômico, como tivemos em 2008 a recessão dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. O Brasil foi menos atingido naquela época. Enfim, mas encontramos uma nova fonte de crise, que é a fonte da doença, que é a fonte microscópica, que a gente não consegue ver, que é essa pandemia. E isso não só essa crise causada pela globalização que afetou todo mundo, que agora está mais forte no nosso país. Antes a gente estava rindo do pessoal lá fora e agora nós estamos passando pelo momento mais difícil. Com tudo isso, com essa crise, outras crises, mas essa crise especial nós acabamos perdendo a liberdade, né? Acabamos perdendo, talvez você tenha perdido parte do seu salário, tenha perdido seu salário, ou seu emprego, sua empresa, ou mesmo, mais do que qualquer bem material, você tenha perdido pessoas que você conhece, do seu convívio, amigos, familiares, pai, mãe, filhos, etc. E nós da igreja conhecemos muitas pessoas que se foram, e pessoas familiares também da minha família, só da minha família, 2 pessoas se foram. Então, com tudo isso que está acontecendo, a gente olha para tudo isso e a gente reconhece a nossa fragilidade, a gente reconhece a nossa vulnerabilidade. E isso vai gerar em nós medo e insegurança. E medo e insegurança é causado pela falta de confiança, né? E aí a gente vai vendo, assisti outro dia um documentário falando sobre o que acontece com uma pessoa no meio de uma crise tão agravante como nós estamos vivendo. 30% das pessoas estão passando por algum tipo de distúrbio psicológico. Tudo isso causado por quê? Porque quando a gente passa por um momento de perigo, por exemplo, alguém pode, não sei você, mas eu já morei, hoje eu moro em Ribeirão Preto, já morei em São Paulo e já fui assaltado lá em São Paulo, acho que 2 ou 3 vezes, 3 vezes. E naquele momento você fica, a sua adrenalina sobe, os seus batimentos sobem por causa que o seu corpo soltou adrenalina, você fica com medo, angustiado, enfim. Imagina agora viver essa sensação, como de a gente, não sei se você já teve essa experiência de ser assaltado ou passar por um momento muito difícil. Aqui em Ribeirão Preto eu lembro um dia que eu estava no posto e aí entram uns homens no posto para roubar, e aí saiu tiro, eu saí correndo por trás da loja, estava na loja de conveniência. São momentos de estresse, saí abaixado, parecia filme. Corri para o carro, fui embora, nem paguei o que eu peguei lá na conveniência, porque depois eu voltei lá para pagar, né? Não sou ladrão, não. Mas imagina você viver isso durante 100 e poucos dias que nós já estamos, né? O nosso corpo, quando ele está no estado de perigo, ele solta a adrenalina para que a gente fique mais atento. Aumenta o batimento cardíaco, o nosso cérebro vai perder um pouco da memória, vai perder um pouco da concentração para se focar no perigo. E a gente está focado nesse perigo o dia inteiro. E aí, além da adrenalina, nosso corpo solta cortisol. E isso vai fazendo mal. Por quê? Porque isso fica ligado sempre, toda hora, todo momento. E dependendo de como que você está recebendo todas essas coisas, você não consegue
diminuir isso, né? Você tem notado que você tem perdido a memória, você tem notado que você tenha perdido a sua atenção, tem notado que talvez você tenha sentido um pouco de falta de ar, que a sua frequência cardíaca está mais alta do que o normal. Tudo isso é por causa da crise que estamos passando e o medo que ela gera, né? Esse sentimento de pânico que acabamos tendo. Por quê? Porque a gente cai na real quando acontece um momento assim, que nós ficamos fragilizados, a gente acaba vendo que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre essa crise. Ah, vai passar em 30 dias, vai passar, vai passar, vai passar. Então a gente vê que a gente está num evento que nós não temos controle. E a gente vê o quanto que a gente é impotente. A gente fica inseguro, sem perspectiva. E todos os nossos planos que tínhamos vão por água abaixo. Talvez você tinha um plano de viajar. Eu tenho uma a prima da minha esposa que veio aqui para o Brasil e que ela estava morando no Japão. E ela tinha um plano, já tinha cobrado férias aqui no Brasil para ir para a praia, não conseguiu ir nas férias, não conseguiu visitar as pessoas direito, e depois não conseguia nem voltar, teve que comprar outra passagem para poder voltar, porque a empresa que ela tinha comprado não está fazendo a volta do voo. Enfim, nossos planos vão por água abaixo. E aí a crise vai acabar forçando uma questão, vai acabar forçando uma adaptação, uma mudança, né? Ela vai forçar algo nas nossas vidas, nas vidas das empresas, na vida dos países, na vida do relacionamento com as pessoas, ela acaba forçando tudo isso. E aquele que não se adaptar, aquele que não mudar, aquele que não entender que é assim e que vai ter que lidar com tudo isso, vai ficar para trás. E aí não vai saber lidar com as causas dessa crise, né? A causa de tudo isso em nós é causar medo, trauma, depressão, desespero, frustração, ansiedade, solidão, preocupação. Até pessoas podem estar perdendo as coisas que têm, a casa, e muito mais, né? E aí a gente tem essa sensação de abandono, de perda, de morte, de viver apenas para sobreviver, né? E aí a gente tem alguns caminhos que a gente pode tentar trilhar, né? Você pode trilhar o caminho de ficar culpando os outros, né? E aí a gente tem a tendência de ter um bode expiatório, né? De culpar alguém ou alguma coisa. Ah, é culpa lá dos chineses. Os chineses planejaram tudo isso para comprar o mundo inteiro. E, sei lá, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito. Vai jogar sempre a culpa em alguém. É a nossa tendência, né? Mas essa tendência, como a gente viu lá em Gênesis 3, 12 e 13, quando Adão jogou a culpa na mulher e a mulher jogou a culpa na serpente, não resolveu em nada o problema que elas tinham, que os dois tiveram com Deus, né? De terem desobedecido a Deus, terem comido a árvore do bem e do mal e acabaram sendo expulsos do jardim e acabaram sendo amaldiçoados e deixando a morte entrar ali no mundo, né? Mas você pode então também utilizar uma outra forma de pensar diante da crise. Não só aqui falando do reino dos céus, mas coisas naturais, como por exemplo, se você olhar para o povo chinês e japonês, não sei se você já ouviu sobre isso, mas a palavra usada para crise para os chineses, para os japoneses, é a palavra oportunidade. Então eles entendem que numa crise é uma oportunidade para se criar coisas novas, para novas ideias, para novas oportunidades que eles não tinham antes da crise.
Então você pode entrar pelo caminho de culpar as pessoas, de ficar prostrado, de desistir de tudo, de deixar o medo, a ansiedade te tomar conta, ou você pode entrar para um caminho de uma nova forma de pensar, como algo comum, como os chineses e os japoneses pensam, uma oportunidade, ou mais ainda, potencializado pelas boas novas do reino dos céus. Eu quero trazer boas novas para você. Esse o intuito do Mensagem Diária. A Mensagem Diária tem como intuito trazer uma mensagem de fé, de amor, de esperança, de conforto para o seu coração todos os dias. E por isso nós usamos de todas as redes sociais para isso. Por isso, nos acompanhe. Por exemplo, você sabia que hoje nós colocamos um devocional ali no nosso site, com um vídeo para você assistir. Geralmente é um louvor, hoje não é um louvor. Hoje nós colocamos um vídeo do Leonard Ravenhill falando sobre avivamento. Coloquei um texto lá também escrito. Então assim, nós procuramos de todas as formas estar chegando até você, trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Mas você, voltando a falar da crise, você pode encarar essa crise jogando a culpa nas pessoas. E você pode também se entregar e ficar prostrado. Claro que a gente está vendo que a gente não tem autonomia, poder, uma capacidade para acabar com essa crise. Bem, mas a gente pode ter uma nova forma de pensar. Começando como o povo chinês e japonês. Pense na crise. Quando você ouvir a palavra crise, você vai traduzir na sua cabeça como um sinônimo, oportunidade. É uma oportunidade para você, porque a crise, na verdade, ela não é um problema. Ela é um teste, uma prova. Como um processo seletivo na natureza na qual sobrevivem os mais fortes. Mas eu quero te trazer as boas novas de que o reino dos céus não está em crise. O reino de Deus não entrou em crise. Ninguém morreu lá. Ninguém ficou doente. Ninguém chorou. Ninguém lamentou a morte de ninguém. Não estão em recessão financeira. Não falta nada lá. É tudo em muita abundância. Quero te trazer essa realidade. Sabendo que se você crê em Jesus Cristo realmente, se você é mais do que uma pessoa religiosa, mas vive uma fé ativa, a palavra de Deus diz lá em Filipenses 3:20, que a nossa pátria está no céu, onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Com isso não quero dizer que nós que pertencemos ao reino de Deus somos imunes às crises que passam na terra. Como a própria Bíblia diz, orem pela paz da sua cidade, porque a sua paz depende da paz da sua cidade. Mas, no entanto, você sabe que você tem recursos inesgotáveis para te ajudar nesse momento. 3 diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Mas se você for uma pessoa religiosa, como é o tema de hoje, a casa caiu, a casa deve ter caído para você. Por quê? Porque Jesus vai dizer que aquele que ouve as palavras dele e pratica é como uma casa sobre a rocha. Preste atenção, no texto ele diz, vem o vento, vem a tempestade, vem a inundação, e a casa permanece de pé. E a casa que cai, vem também o vento, a inundação e a tempestade, mas ela permanece de pé. Então Jesus com isso, é uma perspectiva errada você olhar para o Evangelho como um refúgio de que nada de mal vai te acontecer, porque Jesus também disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e por isso que eu dou para vocês a minha paz. A paz de Deus excede todo entendimento, a paz de Deus, apesar da crise, a gente vai estar em paz aqui. E ela vai nos guiar. Com isso não quero dizer que você vai ficar prostrado esperando as coisas caírem do céu, porque não vão cair. Então você tem que caminhar de acordo
com os princípios do reino, que é o que eu quero te ensinar nesses dias, falando para você de como que você vai utilizar do reino de Deus ao seu favor, entendendo, em primeiro lugar, que a crise é uma oportunidade e que, se você não se firmar nas palavras de Jesus, não é só saber, a casa para você vai cair, como para mim, como para qualquer um. Por quê? Quando que a casa caiu? Quando veio o vento, quando veio a tempestade, quando veio a inundação. Num momento de dificuldade. Por exemplo, as pessoas que são mais atingidas pela essa crise na saúde são as pessoas que já estavam fragilizadas, que já tinham problema de diabetes, já tinham problema de hipertensão, já tinham problema do coração, já tinham problema de colesterol, já tinham problema respiratório, já estavam acima do peso. São as pessoas que são mais atingidas, não são? E quando vem uma coisa mais forte, essas pessoas, assim como uma empresa que estava fragilizada no meio dessa crise, ela já estava fragilizada, ela entrou na crise, o que aconteceu? Ela faliu. Assim como você, trabalhando numa empresa, e conhece aquela pessoa que só chegava atrasada, que fazia tudo de errado na empresa, falava mal dos outros, e que só trabalhava para o chefe quando o chefe estava vendo. O que aconteceu? Quem que o chefe vai mandar primeiro embora no meio da crise? Então, a crise ela só vem ressaltar as nossas fragilidades. E aí, diante dessa crise, a gente tem que entender. Ou eu mudo, ou eu vou ser engolido por ela. Então, você tem que usar das palavras de Deus, da palavra de Jesus, do reino dos céus, para te ajudar. Por exemplo, eu sou professor de educação física. Eu fui atleta por muito tempo. E também fiz pós-graduação em fisiologia do exercício. Agora, eu te pergunto, sabendo tudo de exercício que eu sei, tendo praticado tudo que eu pratiquei, isso vai adiantar alguma coisa para a minha saúde se eu não praticar o exercício mais? Se eu não tiver uma boa alimentação, o que vai acontecer comigo? Tudo que eu sei sobre exercício não vai adiantar nada. Vou ganhar peso, certo? Então o que eu preciso? Colocar em prática o que eu sei sobre exercício, para que eu possa receber os benefícios do exercício, para emagrecer, para ter uma saúde, para ter os níveis de colesterol, de triglicérides, de açúcar no sangue, de glicemia controlados, né? Para ter uma qualidade de vida melhor, para não ter dor no corpo, para ter uma velhice melhor, um envelhecimento melhor. Então, aqueles que estão mais vulneráveis durante a crise são os primeiros a cair, são os primeiros a ficarem mal. E aqueles que já estavam mal espiritualmente, aqueles que são fragilizados, aqueles que levam tudo mais para o lado religioso, aqueles que alguém na igreja fala, ai, já sai da igreja e já não quer saber de Jesus, quando uma crise chega, já coloca tudo a culpa em Deus e já não consegue utilizar do reino de Deus a seu favor. Mas a crise, eu quero dizer para você, ela vem para nos confrontar, ela vem para nos tirar do estado de conforto, para que a gente possa melhorar. Entenda dessa forma. Quem não se adaptar, quem não mudar, quem não se adaptar a, por exemplo, como empresa, estar na internet, entregar, você que vende algum produto, entregar na casa da pessoa, ter um sistema de delivery, de entrega, de compra pela internet, vai fechar. Que não se adaptar à realidade do que as pessoas precisam, né? Não vai continuar sobrevivendo. Exemplo, por exemplo, da Kodak, que era muito famosa em fazer máquinas de tirar foto, em tudo que envolvia foto,
não se adaptou à realidade de quando, lembra quando começou aqueles máquinas de tirar foto digital sem filme? E hoje nem máquina nós temos, é tudo pelo celular. Quem não se adaptar a isso, se a Kodak, se eu não me engano, a Kodak foi comprada por alguma empresa. Se não se adaptar, não vai resistir. Então, tudo isso vem para nos tirar do estado de, de prostração, de fraqueza. Então, no meio disso tudo, o que está acontecendo agora nada mais é do que o fruto do que já estava acontecendo antes. Só foi potencializado pelo momento de vento, de inundação que veio e que derrubou. Né? A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. O que nós plantamos, nós vamos colher. Então, olha só. O que você está colhendo agora é fruto do que você plantou ontem, anteontem, anteontem e anteontem. Se você quer mudar a sua realidade, você precisa começar a mudar a semente que você planta. Só que você não vai conseguir plantar e colher amanhã, a não ser que você plante o pé de alface. Que você vai planta e colhe, sei lá, em uma semana, duas, sei lá. Eu acho que é isso. Mas você vai viver de alface? Se você quer algo com mais substância, você tem que aguardar mais tempo. Então essa crise, na verdade, comigo, com você que pertencemos ao reino, Deus já estava falando. Deus já estava dizendo para mim, Tiago, coloca mensagem diária para funcionar. Faz mensagens, coloca mensagem de vídeo. E eu não colocava, não fazia. E agora, por força maior, nos adaptamos e estamos em todas as grandes redes sociais que existem. Então, quem teve que mudar? Eu tive que me adaptar. Assim como você vai ter que se adaptar. E vai ter que entender que, se você quer que o reino de Deus trabalhe a seu favor, você vai ter que entender que, por exemplo, o Salmo 1, princípio do reino, que eu vou falar para você. Ali diz que bem-aventurado é o homem, não que lê a Bíblia, mas que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Não está dizendo bem-aventurado o homem que fica ouvindo mensagens. As mensagens que nós colocamos aqui são para te ajudar, para te potencializar. Assim como eu, com essa crise, não saindo de casa, tive que me adaptar e criar vergonha na cara diante da balança e começar a fazer exercício físico. Já faz 2 semanas que eu estou fazendo. Como que eu comecei a fazer? Por mais que eu sou professor de educação física, eu fui na internet e procurei alguém para me ajudar. Achei lá o Sérgio Bertolucci, que ajuda você a fazer exercícios em casa. E estou fazendo exercício em casa. É fácil fazer? Não, não é. Cansa, mas eu estou pensando na minha saúde. Se eu quero mudar o meu futuro, né? Não adianta eu querer perder os 10 quilos que eu quero perder numa semana. Minha mulher queria perder 12. Já perdi 2. Minha mulher já até ficou brava. Como você perde 2 quilos numa semana? Né? Você já está até procurando onde vai entrar nesse site aí. Faço 10 minutos de manhã, 10 à tarde e estou utilizando do quê? Daquilo que eu já sabia, mas que eu não praticava. São exercícios de alta intensidade, que você tem um maior gasto calórico, que você aumenta o seu metabolismo, e depois que você faz o exercício, você acaba, por vários dias, acelerando seu metabolismo e gastando mais energia, além de estar tendo uma hipertrofia muscular, que é o ganho de massa muscular, que daí vai potencializar para que eu gaste mais caloria todo dia, porque eu aumentei
a quantidade de músculo no meu corpo, né? Então, geralmente quando acontece a hipertrofia, você vai perder medida e não vai perder tanto peso porque o músculo pesa mais do que a gordura. Mas a longo prazo você vai definindo, vai aparecendo mais a musculatura, você vai emagrecendo também com mais facilidade. Bem, estou te dizendo só do exercício físico. Então eu tive que me adaptar e praticar e fazer. Então a Bíblia está dizendo ali no Salmo de número 1 que vai ser bem sucedido aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você não consegue nem ler a Bíblia, se nós não conseguimos nem ler a Bíblia, quanto mais meditar. Meditar não é só ler. Meditar é você ler, reler. A palavra no hebraico para meditar é uma palavra usada para rosnar, para refletir, que eles usavam naquele tempo, como não tinha a Bíblia impressa, eles não tinham essa facilidade, nem papel, era muito difícil. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que decorar o texto. Então, ele meditava de dia e de noite para decorar o texto, e não só para decorar o texto, para viver o texto. E é isso que está dizendo. Se eu e você não temos tempo nem para refletir, para buscar e para colocar essa palavra de Deus, como que você vai querer produzir fruto? Está dizendo, ó, bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite. Ele vai dar o fruto no devido tempo. Para você dar o fruto no devido tempo, quando você precisar, você tem que entender que antes você tem que ter plantado lá atrás. Certo? Se eu quero um fruto de uma árvore, eu tenho que ter plantado ela lá atrás. Né? Você pode, aqui em Ribeirão, eu já vi aqueles caminhões que vendem árvores frutíferas, que fala assim, ó, pode produzir em tanto tempo. Ah, você vai plantar essa árvore aqui, em tanto tempo ela vai estar produzindo, mas ela já está maior, já está mais crescida. Então, assim, para que você produza o fruto da palavra de Deus, você tem que estar semeando ela todo dia no seu coração, entendendo que ela vai te dar uma nova mentalidade do reino dos céus, não uma mentalidade religiosa, não uma mentalidade legalista, mas que vai te ajudar a produzir aquilo que você precisa para cada momento difícil que você está passando. Depois, Tiago 5,13 diz assim, está alguém sofrendo entre vocês, faça oração. Então, no meio dessa aqui, você tem que entender que se você não colocar a oração e a palavra de Deus como prioridade, você não vai aguentar. Você precisa colocar isso. Parece bobagem o que eu estou falando, mas a gente sabe disso e a gente não faz isso. Nós somos cristãos que não praticam. E aí, se a gente não passou nesse teste do alicerce da casa firme sobre a rocha, o que acontece? A gente cai. Jesus fala, ó, é tarde demais. É tarde demais você tentar solucionar um problema no meio da tempestade. Já tem a fundação ruim, o que vai acontecer com a casa? Vai cair. Então, deixa cair, depois procura um alicerce bom e constrói a casa sobre esse bom alicerce com uma boa estrutura para que ela não caia. Então, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se você não viver a oração, a palavra, a meditação na palavra de Deus, você não vai conseguir continuar. Né? Então, nesse primeiro dia, eu quero terminar dizendo que o que está lá em 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Fé, anota aí, fé é acreditar no escuro que Deus disse na luz. Fé é acreditar no escuro que Deus disse na luz. O que vai fazer você vencer toda e qualquer crise? A crise que estamos passando, ou uma crise que você vier a passar. A crise, lembre-se, é uma oportunidade para você melhorar, para você sair do estado de prostração, para você sair do estado de mesmice. A crise vem causar uma mudança, ela força uma mudança. Então, o que você tem que entender? A fé vai te ajudar a você superar tudo isso. Então, você tem que colocar essa fé em ação. Eu quero orar com você.
Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a nossa fé vence o mundo e vence toda e qualquer situação. O Senhor Jesus não nos disse mentiras dizendo que no mundo nós não teríamos problemas. Mas Ele disse, eu venci, vocês podem vencer também. No meio de tudo isso, nós temos a paz que está no Senhor. Nos ajuda como filhos teus. Fazer como Jesus mandou, fechar a porta do nosso quarto, orar ao nosso Pai em secreto. E conhecer o Senhor. Conhecer a tua face. Ouvir a tua voz. Para sermos guiados no teu caminho, Senhor. Eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está sem perspectiva, ou que talvez nem te conheça, está ouvindo essa mensagem. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa, Deus, seja ajudada por Ti, que ela deixe ser ajudada também por Ti. Em primeiro lugar, que ela receba o Senhor como o único Senhor e Salvador. Que ela confesse que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, mas que ressuscitou no terceiro dia em carne. Que ela confesse os seus pecados, que ela se volte para Ti. E com esse e com essa que já conhece o Teu nome, mas não tem praticado, que apenas sabe, não pratica. Assim como, ó Deus, o exercício físico, que não é praticado, não vai gerar nenhum benefício. Assim essa pessoa possa entender que ela tem que praticar a fé. Meditando na Tua palavra e orando, colocando a fé em ação e aplicando os princípios do reino no seu dia a dia. Foi isso que Jesus falou, a casa que permanece de pé no meio do vento, da tempestade e da inundação, é a casa que pratica as minhas palavras. Que assim essa pessoa esteja firmada sobre Jesus, sobre a rocha, e que seja guiada pelo Espírito Santo de Deus para vencer. Senhor, te peço sonhos e visões, te peço sabedoria do alto, te peço a ação do Teu Espírito para trazer conforto, porque é Ele que nos traz conforto e consolo no meio de toda essa dificuldade. Que ela ache uma perspectiva, que ela entenda que o seu trabalho é para a glória de Deus, que ali o Senhor também está com ela, que ela não precisa dividir as coisas do Senhor, mas que o Senhor está com ela todo o tempo, as coisas de Deus e as coisas do mundo, não que ela entenda que no seu trabalho, na sua casa, na sua família, o Senhor está com ela em todo momento, e que os princípios do reino vão cooperar em todas as áreas, que assim o Senhor possa instruí-la, e que ela possa entender que tudo é para a tua glória, e que nisto o Senhor é glorificado, em que ela dê muito fruto, lá no trabalho, lá na casa, ó Deus, lá na sua família, onde quer que ela esteja, na sua educação, no seu aprendizado, onde quer que ela esteja. No nome de Jesus, Pai. Eu oro por novas perspectivas. Que o Senhor abençoe essa vida, para que ela continue andando no Teu caminho, para que ela permaneça sempre de pé sobre qualquer crise que vier sobre ela na sua vida. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado porque você está comigo aqui. Eu vou colocar depois esse vídeo disponibilizado no YouTube. Para você que não nos segue no YouTube, você pode entrar ali no nosso canal, você procura Mensagem Diária, Tiago Vicente, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhuma mensagem. Todos os dias, de segunda a sábado, nós colocamos às 8 horas da noite uma mensagem de fé, de esperança e de amor para o seu coração. Sabemos que estamos assistindo muita coisa e por isso a gente está procurando fazer vídeos curtos. São vídeos curtos, rápidos, para te abençoar. No domingo nós também temos o nosso culto, e aí nós temos uma mensagem mais longa. E depois nós pegamos a mensagem do culto e colocamos só ela para você assistir, ouvir novamente. Nós estamos falando essencialmente do reino de Deus. Então a gente está ensinando sobre princípios do reino. Você possa estar com a gente acessando. Nós estamos também no Facebook. Nós estamos também no Twitter. E no nosso site www.mensagediaria.com.br, trazendo uma devocional todos os dias para você. Que Deus te abençoe. Amanhã às 8 horas da manhã nós voltamos. Nós vamos continuar falando sobre a crise, né? Quero convidar você a crescer. Quero convidar você, não se prostre, não se entregue. E também não fique perdido só no entretenimento. Quero convidar você, leia um livro. Leia um bom livro. Leia até o fim. Coloca isso como prioridade.
né? Cresça. Assista vídeos de crescimento também para a sua vida, né? Para que você cresça, para que você esteja sempre avançando, tá certo? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, amanhã às 8 horas nós voltamos. Amém.